Então você veja o crime que é a arquitetura das chamadas igrejas modernas, modernistas, porque as igrejas cristãs, desde o momento que foram prédios destinados ao culto cristão, já no século IV, século III, né? Antes mesmo de Constantino, esses prédios eram organizados, eram orientados, né? Tendo como centro o sacrifício da Eucaristia. Então, mesmo quando a igreja cristã foi uma adaptação da Basílica Romana, que era o edifício público das cidades romanas, ela orientava-se da seguinte forma: na extremidade voltada para o leste, adversus orientem, você tinha o altar ao fundo do prédio. E você entrava pelo ocidente, pelo oeste. Então você entrava no prédio, passava pelas naves, né? Chegava a última nave, e diante dela você tinha o altar. O que significava você entrando no céu, né? Passando pelos diversos céus, até chegar ao céu mais alto, o terceiro céu, onde está a presença de Deus e onde nosso Senhor Jesus Cristo apresentou o seu sacrifício a Deus Pai. E é esse sacrifício, o mesmo sacrifício que é realizado todas as vezes em que acontece uma missa. Então, veja, o próprio edifício, o próprio prédio, né, tem toda essa representação simbólica, né? Não é de qualquer jeito, qualquer maneira. E essa disposição arquitetônica ela foi sendo seguida ao longo dos séculos, né? Quase que invariavelmente, né, você teve essa disposição, até que no século XX tiveram a brilhante ideia de construir igrejas de qualquer jeito, representando ideias, né? Então você tem coisas horrorosas, né? Como aquela igreja de Longchamp, que tinha que ter sido projetada por aquele idiota do Le Corbusier, aquele destruidor da arquitetura, e a influência dele aqui no Brasil, através do Sr. Oscar Niemeyer, que, por exemplo, fez a famosa igrejinha da Pampulha de São Francisco de Assis, que ele quis representar as montanhas de Minas Gerais, aí fez uma igreja com ondas, né? Mas cadê a estrutura litúrgica dessa igreja, né? Cadê toda a estrutura que eu falei do povo entrar no prédio pelo ocidente, avançar até chegar e lá no fundo está o altar, né? Está o sacrário, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no último céu, no Santo dos Santos. Não tem. Depois, o mesmo Niemeyer fez também aquela outra porcaria, que é aquela Catedral de Brasília, que é um círculo. Você não tem uma estrutura hierárquica ali, é tudo igual, óbvio, porque ele é um comunista, né? É como se fosse a tábua redonda, em todos, ninguém fica na cabeceira, todos são iguais. E aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, infelizmente, tem talvez, porque é uma competição, mas eu considero a igreja mais feia, mais horrível do Brasil e quem sabe do mundo, que é a tal da Catedral Metropolitana, que o pessoal nem sabe definir o que é aquela porcaria. Se é um foguete espacial, um templo, veja, um templo maia, né? Tem gente que diz que aquilo reproduz um templo maia, um templo pagão, uma pirâmide maia, onde se sacrificavam pessoas, tiravam o coração das pessoas, né? Então é uma porcaria dessas, um aspecto horrível por fora, horrível por dentro e sem nenhuma estrutura arquitetônica litúrgica. Eu particularmente desenvolvi uma ideia minha, pode estar completamente errado, de que aquela catedral foi e é uma espécie de maldição para a nossa cidade. Então, se você analisar, ela foi inaugurada, ela foi consagrada em 1977, substituiu a belíssima
tradicionalíssima antiga Sé do Carmo, na Praça 15, e era uma catedral improvisada, ela não foi feita para ser a catedral, porém era uma igreja tradicional, conforme eu estou falando, muito bonita por fora e por dentro. Então substituir aquela coisa linda por essa porcaria, esse lixo, né? E daí em diante a cidade do Rio de Janeiro só foi ladeira abaixo. Criminalidade, né? Decadência moral, putaria, virou o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, esse lixo que a gente vive hoje. Então uma coisa pode estar ligada à outra, sim, por que não? Mas é uma opinião minha. E entre outras porcarias aí, aquela de Maringá, enfim. Então essas não são, veja, são prédios que não são verdadeiras igrejas e que só servem para destruir, para dessacralizar o sacrifício da Santa Eucaristia, né? E construir essa igreja igualitária, essa igreja democrática, né? Sinodal, que eles tanto querem. Então, meus queridos, é porque é muito complicado, é muito difícil, mas eu tenho certeza que esses caras gostariam muito de destruir as antigas igrejas e manter só essas porcarias. Ou, pelo menos no máximo, né, transformar as antigas igrejas em museus. Por que não? Né? Acaba com o santo sacrifício da missa lá dentro, vira um museu, o pessoal só fica visitando, né? E sei lá, talvez um dia vire até uma mesquita, eu não sei. Então esse é o ponto, pessoal. Os edifícios, as igrejas, catedrais, basílicas, né, elas fazem parte da liturgia, da estrutura litúrgica, tá certo? Então elas têm que seguir um plano, se não seguir, né, não está sendo uma verdadeira igreja, né? E elas são um elemento de destruição da igreja, de destruição também do belo, né? Só para finalizar, o que eu lembrei agora, o exemplo aqui no Rio de Janeiro também, que foi falado, não, nem foi eu que falei isso, mas eu guardei. Copacabana tinha uma igrejinha, né, a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, que deu nome à praia, o bairro, que é uma santa, cuja imagem foi descoberta lá na Bolívia, né? Então tinha uma igrejinha tradicional bonita, demoliram, eu não lembro se foi para fazer o forte, não sei porquê, enfim, mas foi depois. Fizeram uma porcaria de uma igreja sem forma nenhuma ao lado de uma boate, ao lado de um puteiro. Então essa é o que é, né, a igreja, o que eles pensam e o que eles querem da igreja para os nossos dias. Então muito obrigado.